Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Não sei se você já fez isso. Se não fez, dá uma olhadinha no irmão do lado, fala para ele: feliz 2022, vai ser o melhor ano da sua vida. Deus tem planejado coisas boas, amém, irmão? Você crê na bondade de Deus? Eu creio na bondade do Senhor. Creio que Ele já preparou para nós coisas tremendas. E vou fazer algo hoje. Não é meu costume, mas vou fazer. Então, os irmãos aí da filmagem vão separar depois esse momento do momento da pregação. Vou pregar 2 vezes hoje. Quantos me deixam pregar 2 vezes? Muito bem. Que empolgação, né? Tem muito tempo que eu não falo, mas vou falar para você hoje, rapidamente. Tem alguém para marcar o tempo para mim? Por favor, fica bem assim na minha frente, assim, para eu. 10 minutos eu quero te falar o que significa primícias na Bíblia. Por que é importante você dar as primícias? Por que você entrega o dízimo? Muitas pessoas, quando começam a entender o Evangelho da Graça, a primeira coisa que elas falam ou são levadas a pensar é o seguinte: dízimo é da lei, então não tenho mais nada a ver com a lei, não vou dar o dízimo. Ok, isso está certo, mas tem uma questão que você tem que ter clareza. Tudo aquilo que está na lei é bom, não tem nada na lei ruim. A lei do Senhor é perfeita, quantos creem nisso? Mas, preste atenção, nós não nos relacionamos com Deus com base na lei. Então, o que é lei? Lei é um sistema, segundo o qual você faz o bem, obedece, e então Deus te abençoa. Qual que é o sistema, então? É uma barganha, uma troca. Eu obedeço, Deus me abençoa. Eu faço isso, Deus faz aquilo. Nós não estamos mais debaixo desse sistema, quando dizem amém. E aí, o que acontece? Ah, pastor, então eu não estou mais debaixo da lei. Então eu posso matar? Pode ou não pode? Não. Por que você não mata? Porque a lei proíbe? Sim ou não? Olha a cola do lado aqui. Por que você não mata? Porque a lei proíbe? Não, isso é para marginal. Isso é para ímpio. Você não mata porque agora você é filho de Deus. Tem uma nova natureza. Por que você não rouba? Porque a lei proíbe? Por que você não rouba então? Porque você tem uma nova natureza. Você nasceu de novo. Entendeu? Então, você vai fazer as mesmas coisas que a lei diz, mas não vai fazer para trocar com Deus. Você vai fazer porque essa é a sua natureza. Então eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, não porque eu quero fazer troca com Deus. Deus, o Senhor está vendo, 33 anos completa hoje, nunca adulterei. É bom mesmo. Mas presta atenção, Deus não me deve nada. Se eu fiz, foi bom para mim. Deus não me deve nada. Ele não tem que me dar nada por causa disso. Está me ouvindo? Mas quando eu chego diante dele e falo: Senhor, sou teu filho, fui gerado, Pai, estou precisando disso. Deus vai dar? Sim ou não? Por que Ele vai dar? Porque você é filho. Entender a graça é uma coisa, praticá-la é um passo adiante. Não é tão simples. Muito bem, eu mencionei exemplo aqui da lei de não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, honrar pai e mãe. Tudo isso nós fazemos. Eu te pergunto, a lei fala para dar o dízimo também? Sim ou não? Por que você dá o dízimo? O motivo é o mesmo. Eu não dou o dízimo para fazer troca com Deus. Eu dou o dízimo porque essa é a minha natureza. Mas nós temos que entender um significado adicional do dízimo. Vamos começar lá de Gênesis. Logo no começo, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, e colocou os dois no jardim. E disse o que para o homem? Pode comer de todas as árvores. Pode comer de todas. Inclusive da árvore da vida. Mas tem uma que você não come. Por que Deus separou uma árvore no jardim?
para o homem descobrir que o homem pode sujeitar sobre tudo. Ele pode pisar serpentes e escorpiões, sujeitar sobre tudo, mas ele mesmo é sujeito a alguém. Deus. Deus está falando o que para Adão? Eu sou Deus na sua vida, eu sou o teu Senhor. Isso aqui é só para mim, não é para você, Adão. Só para mim. Tudo é para você, esse aqui é para mim. Qual que é a tentação do diabo? É levar você a pegar para si o que é de Deus. Ninguém falou, mas devia. O dízimo não é seu, é de Deus. Pastor, e se eu pegar o que é de Deus? Papai vai disciplinar você. Papai já te explicou que esse pedaço do bolo é para ele, não é seu. O seu é o resto do bolo inteiro. Na sua casa não tem isso, não? Eu fui criado numa casa que criança não apitava em nada. Primeira a servir era minha avó. Ela já tacava o garfo e pegava a coxa. E eu falava, mas nunca posso escolher a coxa. Não, porque eu era o último. Eu era criança. Criança come a costela. Eu dizia, toda vez eu fico com o pescoço. E você sabe, um dia eu corri na frente para pegar a coxa da minha avó. A coxa do frango, entenda o que eu estou dizendo. A coxa do frango que pertencia à minha avó. Não deu certo. Está me ouvindo? Primeiro nos fala de honra. A honra tem que ser dada a quem é devida. Estão entendendo o que eu estou dizendo? No Éden, qual foi a tentação luciferiana? Quando o homem pega o que é de Deus, ele está declarando o quê? Que ele é o quê? Igual a Deus. Eu sou Deus. Por que só o Senhor pode? Eu posso também. Ele está dizendo, eu sou Deus. Essa é a tentação luciferiana. É se colocar igual a Deus. Não é. Tem algo que é de Deus. Duas coisas são de Deus no Velho Testamento. Eu creio que Deus é o mesmo hoje. O dízimo e as primícias são de Deus. O primeiro é de Deus. Logo no capítulo seguinte, capítulo 4, nós encontramos a história de Abel e Caim. Vamos ler lá, Gênesis capítulo 6. Vamos ler o versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É errado dar fruto de cereais para Deus, sim ou não? Não. No livro de Levítico está cheio de oferta de cereais. Então Caim poderia trazer uma oferta de cereais, mas Deus não gostou. Gênesis 4, eu falei 6? É 4, verso 3, desculpa. Abel, por sua vez, trouxe o que, meus irmãos? Trouxe o que? Primícias. Olha para cá. Caim trouxe uma oferta. Pode ter sido a melhor. Mas Abel trouxe a primeira. Primeiro é de Deus. Abel honrou a Deus. Por isso Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. Preste atenção, tem muita gente que vem trazer oferta aqui na frente. Deus se agrada de uns e não de outros. Tem gente que vem trazer aqui na frente o que ele está chamando de primícias. Deus se agrada de um e não de outros. Qual que Deus se agrada? Aquela que de fato é primeiro. Esse é o primeiro, é de Deus. A Bíblia fala, vamos avançar. Deus chamou Abraão, falou que ia dar para ele um filho. Lembra? Deus pediu para ele Isaac. Por quê? Isaac era o primeiro. Aí você fala, mas não tinha Ismael? Tinha. Mas lá em Gênesis 22, Deus fala para Abraão, traz o teu filho, teu único filho a quem tu amas, Isaac. Deus não contou Ismael. E a Bíblia fala que quando Abraão se levantou para ofertar Isaac, o que Deus falou para ele? Agora sei que temes a Deus. Sabe que hora que Deus vê que você teme a Ele? Quando você coloca Ele em primeiro. Deus é o primeiro da sua vida. Quando você coloca Ele como primeiro, aí Deus está dizendo, agora eu sei que você teme a Deus. A Bíblia fala, lá em Êxodo capítulo 13, que Deus vem para executar juízo contra os egípcios, na 10ª praga, que era a morte dos
Morte de quem? Primogênito é o primeiro. Mas Deus falou, essa praga é complicada, por quê? Porque todo primogênito é meu. As outras 9 pragas vieram só sobre o Egito, mas Deus falou, a 10ª não tem jeito. Então vocês têm que ser guardados, vai ter que matar o cordeiro, aplicar o sangue. Mas tudo isso foi feito para salvar quem? O primeiro. Por quê? Porque o primeiro pertence a Deus. O primeiro honra a Deus. Toda a história é por causa do primeiro. Isso é uma coisa poderosa. Lá em Romanos 11:16, projeta para mim, Romanos 11:16, diz assim, e se forem santas as primícias, igualmente o será a sua, presta atenção, quando a primícia é santa, o resto é santo. Aqui primeiro está falando de Cristo. Cristo é a primícia diante de Deus. Primeiro, primogênito, primeiro a ressuscitar. Porque Ele é santo, nós, o resto da massa, somos santos também. Mas hoje, no contexto da oferta, preste atenção. Quando você dá o primeiro para Deus, o resto do ano vai ser santificado. O resto do ano é santificado. É o que está escrito aqui em Romanos. É a palavra de Deus. Ok? Muito bem. Deus fala em Jericó. O povo agora está entrando na terra prometida. E Deus fala o que para Josué? É o seguinte, Josué. Todas as cidades são suas. A primeira é minha. Lembra do Éden? Todas as árvores são suas. Uma é minha. Deus falou para Josué. Todas são suas. Uma é minha. Qual que é a de Deus? A primeira. Qual foi a primeira? Jericó. Deus disse, tudo que for despojo de Jericó, vai trazer para o templo, para o tesouro do Senhor. É meu. Qual foi o problema? Eles tinham todas as cidades para despojar. Mas um sujeito chamado Acã resolveu pegar do que era de Deus. A tentação é sempre pegar do que é de Deus. O primeiro. Tenha muito cuidado. Tenha muita clareza de honrar sempre ao Senhor. Acã não honrou. Paulo diz lá em 1 Coríntios 16, verso 1, falando da oferta, ele diz, olha, cada um vai colocando aí, ó, 1 Coríntios, aí está Crônicas, é Coríntios, parece. Paulo diz, 1 Coríntios 16, 1, isso, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. O que ele ordenou? Verso 2, vai separando no primeiro dia da semana. Que dia que é para separar a oferta, meus irmãos? Que dia que é hoje? Primeiro dia da semana. Por que você veio cultuar a Deus domingo de manhã? Porque para você Deus é o primeiro. Quando você vem domingo de manhã, você se assenta aqui para cultuar a Deus. Você vem para cultuar, para declarar que Ele é Deus na sua vida. E você fez isso antes de tudo. Antes de ver televisão, antes de jogar futebol, antes de qualquer coisa, você falou, eu vou adorar a Deus, porque Ele é o primeiro. Eu quero dizer que a sua semana inteira vai ser abençoada, porque você colocou Deus em primeiro. Alguns não fazem isso conscientemente, mas você fez, você é abençoado. Honra o Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É promessa da palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus. Somente vai honrar a Deus também, quando o dízimo for o primeiro. O dízimo é a primeira coisa que você dá ou é a última? Não, eu estou na graça. Vou pagar o plano de saúde primeiro. O primeiro estabelece governo na sua vida. Você gosta de códigos espirituais? Agora o povo está na minha cola pedindo códigos. Esse é um código. O primeiro estabelece governo. Você dá primeiro para quem você tem mais medo. Entende? Se você tem medo da companhia elétrica, vai pagar a energia primeiro. Se você tem medo do governo vir pegar no seu pé, você vai pagar o imposto primeiro. O que você faz primeiro determina o lugar prioritário. Mas quando você põe o dízimo primeiro, você está dizendo, só tema o meu Deus. Quando é que você separa o dízimo? No final do mês? Para ver se deu? Ou é a primeira coisa que você faz? Honra o Senhor. Por que eu tenho que dar o primeiro? Vou colocar para você algumas razões. Primeiro, porque o primeiro é sempre posição de honra, sempre. Não é verdade isso? Nós separamos a primeira posição para quem que nós queremos honrar.
o prefeito, o governador vai estar entre nós, queremos honrá-lo, trazemos e sentamos ele aqui na frente. Se for necessário, sentamos ele aqui em cima, não é o nosso costume, mas se fosse, seria. Porque o primeiro estabelece honra. Quantos querem honrar o Senhor aqui? O primeiro estabelece honra. Essa é a verdade da palavra de Deus. Vamos ler? Provérbios 3, verso 9. Provérbios 3, 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com o que mais, meus irmãos? Uma coisa é honrar a Deus com os bens, outra coisa é honrar com as primícias. Primícia é primeiro. Coloca Deus primeiro, de toda a tua renda. E vai acontecer o que com você? Verso 10. Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por quê? Se as primícias são santas, todo o resto é abençoado. Deus quer te abençoar. Pastor, e se eu não quiser dar? Não dê. Entende? Mas tem irmão que ele atribui à graça coisas que a promessa de Deus não permite. Não é assim que funciona. Se você quer colher, plante. Agora, se você quer ficar deitado e não quer plantar, não adianta ficar orando para nascer. Ah, não funciona, estou aqui orando aqui um tempão e não está nascendo, mas você plantou? Tem que plantar, tem que lançar a semente. Agora, uma vez que você lança a semente, Deus tem espaço para prosperar aquela semente que você colocou. Deus quer prosperar a sua semente nesses dias. Amém? Eu falei quantas razões? 2. Mais uma razão. Tudo aquilo que a gente coloca como primeiro estabelece poder sobre a nossa vida. O primeiro governa. O primeiro é o campeão. Só o Senhor é o campeão na nossa vida. Ninguém mais. Ninguém governa a minha vida. O Senhor governa a minha vida. Eu amo a igreja, mas a igreja não é primeiro. Deus é primeiro. Terceiro, nós sempre colocamos em primeiro aquele a quem mais tememos. É um fato. O que você teme mais é o que você coloca. Quarta razão, existe uma bênção sobre o primeiro. Há uma bênção especial determinada sobre o primeiro. Você sabe, no Velho Testamento, eu não li isso com você, mas eu vou contar, você acredita em mim. Deus disse que tudo que fosse primeiro era dele. A primeira cria de uma vaca é de Deus. De uma ovelha é de Deus. Primeira fruta que nasceu naquela árvore é de Deus. Primeira colheita de qualquer campo é de Deus. Tudo era de Deus. No caso da árvore frutífera, você plantou uma mangueira. Primeira vez que deu manga, você não pode comer, diz a Bíblia. Deixa cair no chão, é de Deus. É de Deus. Todo o resto vai ser seu. O primeiro é de Deus. Até o filho que nasce, o primeiro era de Deus. Se fosse animal, deveria ser sacrificado. Como o homem não pode ser sacrificado porque é impuro, então um cordeiro era morto no lugar dele. Isso aponta para Cristo. Por último, o primeiro mostra a nossa fé. Mostra ou não mostra? Irmão, 10% é uma alíquota alta para qualquer coisa. Quando você tira 1/10 da sua renda, é normal ter um temor. Será que o resto vai dar? Meu Deus, será que vai dar para eu fazer tudo? Eu acho que não vai dar. Eu acho que Deus não quer isso de mim. Não, se você não quiser dar, não dê. Mas se você quer ser provado na fé, faça. É assim que você vai crescer em fé. Eu não poderia fazer, pela lógica não vai dar. Mas eu desafio você no final do mês fazer as contas. Honra o Senhor, Ele vai te honrar também. Quantos compreenderam as primícias hoje? Preguei em 15 minutos, aleluia. Vamos ficar de pé. Se você ainda não entregou suas primícias, você pode entregar. Se você já entregou, glória a Deus. Se você quer entregar o seu dízimo hoje, você pode vir à frente e entregar. A gente vai orar primeiro. E se você quer ofertar algo ao Senhor hoje, depois de tudo que você ouviu, você quer ofertar algo ao Senhor, você quer declarar diante do mundo espiritual, você também pode fazê-lo hoje. Mas lembra, não venha... Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para cá, olha para cá. Mais um código para você. Na lei, eles davam para prosperar, para ficar rico. Davam para ficar rico. Tem muito crente que vive assim ainda hoje. Na graça, nós já fomos enriquecidos, por isso damos. Você não vem para estabelecer sua identidade, você vem com a sua identidade. Ele se fez pobre para que eu fosse rico, eu já sou.
Eu já sou. Esse é para você acessar a riqueza. Eu já sou, por isso eu dou. Mas quem vem dizendo, não sou, vou dar para me tornar, não venha. Está me ouvindo? Não venha. Você não vai se tornar aquilo que você já é. Você produz um problema espiritual quando você fica querendo se tornar o que já é. Então não venha para se tornar. Oferte para expressar o que você já é no Senhor. Falei para minha mulher, ela ficou falando, quanto você vai dar de oferta das primícias? Eu falei, eu vou dar o máximo possível que expresse riqueza. Não vou dar para alguém pensar, é pobre. Mas então você vai dar além do que você pode. Eu falei, se for necessário eu vou. Porque é isso que eu sou. Sou enriquecido nele. Mas isso é entre você e Deus. Entre você e o Senhor. Quantos compreenderam isso? Estende a sua mão para o céu. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus. Dá aos teus filhos espírito de sabedoria, revelação, entendimento, compreensão dessa verdade espiritual. Que o nosso coração seja confirmado e incendiado. Que eles possam vir à frente agora para ofertar ao Senhor, não para se tornarem, mas porque já são em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos, amém e amém. Venha à frente, traga a sua oferta. Se você não tem o envelope da oferta das primícias, você pode pegar com um servo que vai estar no corredor próximo de você. Chega mais para cá. Hoje eu queria fazer uma oração por você que está aqui, claro. Louvo a Deus pela sua vida, porque você ama essa igreja e você quer ver a gente avançando. Você sabe, nada disso aqui acontece sem a sua contribuição. Nós pagamos por mês aqui de energia elétrica mais de 60 mil reais. Nos 10 prédios é mais de 100 mil reais. Só de energia elétrica. Por quê? Porque nós não somos pobres, nós não vamos ficar no calorão. Você não gosta quando eu falo de pobre, né? Mas você não é, o que eu posso fazer? E eu também não sou. Por que eu digo que você não é pobre? Porque pobre não tem para dar. E você tem, por isso você está aqui na frente. Você tem para você, ainda tem para os outros. Pobre não redime pobre. Precisa de alguém que tem para poder redimir o outro. Você vai redimir muita gente, porque você tem sobrando. Ah, pastor, não tem não, Deus sabe, esses 10%, meu Deus do céu, me ajuda. Você tem, ainda tem fé. Deus vai te prosperar. Mas eu queria também orar com aqueles que porventura queiram receber oração, porque você não é dizimista ainda, mas você quer se tornar. E você às vezes não sente fé para isso. Você sente alguma coisa que te impede. Você quer ser dizimista. Tem alguém assim entre nós? Quer receber oração? Fique em pé onde você está. Se você sentir a vontade, ok? Não é julgamento nem condenação. Todos nós enfrentamos luta com dízimo em algum momento da vida. Todos, sem exceção. Conflitos. Entende? Pensamos muita coisa. Mas o Senhor vai te liberar nessa manhã. E esse ano você vai dar todos os meses. E o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Ah, pastor, não quer prosperar não. Não adianta. Vai do mesmo jeito. Eu lembro de um pastor nosso, conversando com uma irmã, na cafeteria da igreja. E ele, mãe solteira. E ele falou para ela, você não gostaria de prosperar? Ter mais? E ela falou, é isso que eu não gosto nos pastores da videira. Todo tempo eles ficam falando de prosperidade. Eu não, disse ela. Se eu tiver o suficiente para mim e para o meu filho,
estou contente. Aquele pastor, cheio da sabedoria de Deus, falou para ela: você já ouviu falar que no Nordeste tem criancinhas passando fome? E ele falou para ela: você não gostaria de ajudar uma criancinha dessa? Só o seu filho que você quer abençoar? Você não gostaria de poder contribuir para uma criancinha comer? Ela entendeu na hora o que ele estava dizendo. O que ela disse em outras palavras? Se eu tenho para mim e tenho para o meu filho, que exploda o resto. Estou nem aí para o resto. Não sei quanto é você, mas eu estou interessado em abençoar a gente. Entende? Mas como é que você pode abençoar se você não tem? É preciso ter para abençoar. Não pode ter vergonha de querer ter. Entende? Não pode ter vergonha de querer ser bênção. Eu sou bênção e quero ser mais bênção. E você já é bênção também. E porque você já é, vai se tornar cada vez mais. Porque ao que tem, mais se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que tem é tirado. Você já é abençoado, vai ser mais ainda. E eu sou mais ainda. E vai ser rápido, porque esse é o ano da aceleração. Não vai ser de gavarzinho, como diz minha neta, não. Vai ser rápido. Aleluia. Você crê nisso? Estende a sua mão para mim. Pai, obrigado pelo compromisso de cada um desses irmãos. Eles não vieram para se tornar, estão aqui porque já são. Não vieram barganhar, vieram honrar o Senhor com as primícias. Estão te dando o primeiro. Ó Deus, então agora, libera a tua promessa sobre eles. Multiplica o pão no celeiro. Transborda o vinho na garrafa. Transborda, ó Deus, na vida deles, para que eles possam ter para abençoar a muitos. Em nome de Jesus. Diga amém. Obrigado, querido. Pode se assentar. Vamos passar o Videira News. Olá, irmãos, está começando mais um Videira News. Acompanhe agora as principais notícias da igreja. Videira, Videira. Videira News. Todas as notícias que você precisa saber agora. Durante todo o mês de janeiro, ainda será possível entregar sua oferta das primícias. Esteja orando por um valor e não deixe de ser um cooperador dessa obra. Há mais de 2000 anos, nascia em Belém da Judéia aquele que seria o primogênito de muitos filhos. Desde então, por todo o mundo, o Evangelho da Graça tem sido pregado para a salvação de todo aquele que crê. Como Igreja de Vencedores, tudo o que fazemos é em função de sustentar o testemunho de Cristo nessa geração. Por isso, cada terreno adquirido, cada reforma realizada, cada trabalho social, cada vez que um pastor é enviado, tudo isso é para que a mensagem de Cristo, aquele que se tornou as primícias daqueles que dormem, seja propagada por todo o mundo. 2022 será um ano de muitos desafios. Mas confiados na bondade do Senhor e na generosidade dos irmãos, continuaremos sustentando e pregando o Evangelho da Graça nessa geração. Oferta das primícias. Seja um cooperador dessa obra. Caso você deseje fazer a sua oferta das primícias via Pix, é muito simples. Basta abrir o aplicativo do seu banco, selecionar a opção Pix, transferir. Selecione o tipo de chave, insira a chave Pix da igreja, o número 62996560623. Selecione o valor que deseja ofertar.
Confira os dados de quem vai receber. E no seu WhatsApp, basta enviar o comprovante bancário para o mesmo número da chave, o 62 996560623. E pronto, a sua oferta já foi entregue. Neste mês de janeiro, vai acontecer mudança nos pastores de governo em 5 prédios da Igreja Videira em Goiânia e Aparecida. São esses: o prédio da Praça da Bíblia, Guanabara, Recanto do Bosque, Botânico e Aparecida. Os outros 5 prédios seguem sem nenhuma alteração. Você pode conferir todo o quadro de mudanças aí na sua revista Videira na Cidade. E atenção, liderança Kids! Nessa semana acontece o projeto de consolidação nas células e envolva a todos nesse grande mover. E também tem novidades para os juvenis. Confira um recado importante da pastora Marília Pedrosa. O que fazer nas férias? Nada de ficar só no celular, nas redes sociais, nas séries. Mas aqui está uma coleção de livros que eu escrevi para você que é juvenil e pré-adolescente. E esse livro, Abrindo o Jogo, fala sobre as mudanças que acontecem nessa fase, sobre o tempo certo de se relacionar. Eu trago vários adesivos para você interagir com o livro e dicas. Fica a dica para você. Antes de ir embora, só quero dar mais um recado para você que deseja devolver seu dízimo e entregar sua oferta. Pode fazê-los por meio do Pix ou ainda nos gasofilácios localizados nos prédios, ok? Bom, irmãos, o Videira News vai ficando por aqui. Desejo a todos vocês um 2022 abençoado. Videira, Videira. Videira News. Aleluia. Pastor Rigonato, por gentileza, pega para mim aquelas perguntas que eu esqueci ali no banco. Aleluia. Bem, nós já tivemos uma ministração, eu penso que já poderíamos até ir embora, porque já fomos muito abençoados. Eu, pelo menos, fui muito abençoado. Eu sou o primeiro a ser abençoado, porque a Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber, e eu estou aqui dando, oferecendo algo a você. Por isso eu sou o mais bem nutrido, mais bem alimentado aqui, por causa da graça de Deus. Mas você também não recebeu por acaso. Você recebeu para poder compartilhar. Você é abençoado para ser uma benção. A palavra do Senhor para Abraão foi: "Se tu uma bênção", seja você uma bênção. É por isso que ele se tornou pai de multidões. Quando você decide no seu coração ser uma bênção, você vai frutificar para o Senhor. Isso está muito além do esforço para fazer algo. É algo que vai fluir espontaneamente na sua vida. Quando dizem amém? Então, eu não vou pregar hoje o que está na revista, que o Senhor nos ajude. Eu vou pregar uma palavra que eu preguei essa semana, no evento que eu fui, do chamado dos generais. Tinha alguém lá esse dia? Ok. Você sabe que tem um ciúme que é virtude. Você foi lá então? Por causa de mim? Me engana que eu gosto. Se eu não estivesse lá, você não teria ido. Ok, você não mentiria aqui dentro, né? Então tá bom. Olha para cá. Confio em você. Então eu vou compartilhar de novo, porque muitos irmãos me mandaram mensagem dizendo: "Pastor, nós não podemos ir, fala para a gente o que você falou." E alguém até me mandou uma pergunta hoje de manhã. Eu vou começar usando essa palavra como pré-texto, ou seja, um texto que vem primeiro. A pergunta da irmã é o seguinte: "Pastor, gostaria de saber se há somente um evangelho, ou se temos mais de um evangelho. Por favor, fale sobre o que seria o evangelho do reino." Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que saber: há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito e um só evangelho. Diga: um só Deus, um só Senhor, um só Espírito e um evangelho. Não tem outro evangelho, é só um evangelho. E Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, verso 8, que qualquer um que se levantar para distorcer, acrescentar ou falar um outro evangelho é anátema. Então só tem um evangelho, não tem dois evangelhos. No entanto, esse evangelho tem aspectos diferentes, tem lados diferentes. Está me entendendo? E um desses lados podemos chamar de reino, evangelho do
reino. Porque aquele que recebe graça, ele reina. Romanos 5,17 diz o quê? Os que receberam a abundância da... Vamos ler na Bíblia. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, vamos lá, junto agora. Muito mais, diga muito mais. Vamos ler forte então. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Farão o quê? Mais forte o quê? Então a graça faz com que você reine sobre as circunstâncias. Não estou dizendo que você vai reinar sobre pessoas, ainda não. Mas você vai reinar sobre as obras do diabo, você vai reinar sobre a tentação do pecado, poder do pecado, vai reinar sobre as circunstâncias adversas. Você tem sim agora autoridade. Por que você tem autoridade? Porque você recebeu graça abundante. Não foi pouca graça, foi graça abundante. Essa graça abundante faz com que você se destaque. Tem muitos alunos na sala, mas você destaca porque você tem favor de Deus. Tem muitos empregados na empresa, você destaca porque você tem favor de Deus. Muita gente trabalha no seu ramo, mas a sua empresa tem destaque, o seu negócio tem destaque porque você tem o quê? Favor de Deus. E por que você tem favor? É porque você é melhor? Porque você faz mais? Você é mais santo do que os outros? Não. Você recebeu graça abundante. E o que mais? Dom da justiça. Quantos aqui são justos? Por que você é justo? Você cumpre toda a lei? Obedece todos os mandamentos? É melhor do que todos os outros? Não, porque a nossa justiça hoje é um dom. Um dom, eu recebi esse dom. E eu creio, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim, para que nele agora eu seja feito justiça de Deus. Diga, eu sou justiça de Deus. E porque você é justo, recebeu o dom da justiça, você reina em vida. O diabo vai dizer, com base em que você pode falar isso? Você vai dizer, não tem nada a ver comigo. Ele cumpriu. Ele obedeceu. E a justiça dele agora foi colocada em mim. Deus me vê nele. Para Deus eu sou um com ele. Então a graça não faz reinar? Faz. Então o reino e a graça têm alguma contradição? Não. Mas quando você acha que pode reinar com base na lei, aí você tem um problema. Lembra que eu te falei que agora mesmo, uma maneira de você saber a diferença entre lei e graça. Na lei, você faz para se tornar. Na graça, você faz porque já é. Isso é uma enorme diferença, afeta tudo. Então, tem muito irmãozinho que ele não consegue reinar em vida. Por quê? Porque ele está tentando ser rei ainda. Como é que eu faço, pastor, para ter essa posição de rei? Como é que eu faço para poder ser um rei? Porque reina quem é rei. Quando você está tentando ser, esquece, filho, você nunca vai se tornar. Não importa o quão bom você seja, o quanto você obedeça, o quanto você acha que cumpriu da lei, nunca vai ser o suficiente. Você vai ficar o tempo inteiro tentando ser para poder reinar. Presta atenção. Quando você recebe a abundância da graça e o dom da justiça, você é feito rei e sacerdote. Aí agora, eu não estou procurando ser primeiro, eu me lembro quem eu sou. Eu me lembro da minha vocação, do meu chamado. E aí eu reino em vida. Pastor, nós cremos na visão dos vencedores aqui. Eu vou voltar a pregar a visão dos vencedores brevemente, só para trazer clareza para você. Mas preste atenção, só vai reinar naquele dia quem já está reinando hoje. Quantos querem reinar naquele dia? Ah, pastor, não estou ligando para isso não. O que eu quero mesmo é só ir para o céu. Se eu sei que você vai ter uma mansão celestial, estou contente com a tapera. Misericórdia mesmo, casinha de pau a pique celestial. O que eu não quero é o inferno, lá é muito quente, muito calor. Quer dizer, tem gente que quer ir para o céu só para se livrar do clima do inferno. Olha para cá. Só vai para lá quem ama o rei, meu amigo. Se você pensa em viver eternamente com o rei e o seu coração esquenta, seu destino é lá. Mas se você pensa no céu e fala, ai meu Deus, vai ser um tédio. Já ouvi gente falando isso. Se você acha isso, é porque o seu destino ainda não é lá. Não é normal alguém que recebeu abundante graça não estar de olho na recompensa agora.
Paulo fala que ele prossegue para o prêmio da soberana vocação. Filipenses capítulo 3. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Muito bem, soberano, ele é relativo a quem? Ao rei. Tudo que é do rei é soberano. Ok? Então, quando Paulo diz, prossigo para o prêmio, prêmio é o que, meus irmãos? Recompensa. É todo mundo que recebe o prêmio? Sim ou não? Não, o prêmio é só para quem chegou na frente, ganhou a corrida. Nós não estamos nessa corrida competindo uns com os outros, mas você tem que ser vencedor sobre a carne, o diabo e o mundo. Todo aquele que vence vai ganhar o quê? O céu? Não, vai ganhar o prêmio. Se você ainda não foi salvo, o seu alvo deve ser salvação. Depois que você foi salvo, o seu alvo tem que ser prêmio, governo, reino. Pastor, a recompensa vai ser o governo? Sim. Qual que é a recompensa dos crentes? A recompensa dos crentes é receber uma coroa. Quantos querem receber uma coroa? Muito bem, o que você acha que é uma coroa? O que você acha que é uma coroa? É uma tiara, irmã, que coloca para enfeitar a cabeça? Um chapéu de diamante? Ah, estou louco para ganhar aquele chapéu naquele dia. Presta atenção, coroa é um símbolo. Símbolo. Quando a rainha da Inglaterra chega num país, a imprensa noticia, não é? Que a coroa da Inglaterra chegou. A coroa não é uma mulher mais velha. A coroa inglesa é a posição, é o governo. Só usa coroa quem tem o reino. Você vai ganhar autoridade para governar naquele dia. Se você for aprovado. Como é que você é aprovado? Recebendo a abundância da graça e o dom da justiça. Você não é aprovado cumprindo a lei. Quem anda pela lei está reprovado no momento. Tem que sair de lá. Outra coisa que vai acontecer com você, que você vai ganhar, é um trono. Quantos creem que vão receber um trono? O que você acha que é um trono? Uma cadeira enfeitada. Uma cadeira bonita para eu sentar. É a mesma ilustração. A rainha da Inglaterra, vamos supor que ela abdica do trono. Ela não fez isso. Vamos supor que ela fala, eu vou abdicar do trono. O que ela está fazendo? Está abrindo mão da cadeira? Não, é uma posição. Ela está dizendo, eu abro mão do meu governo. Então, quando a Bíblia diz que você vai receber uma coroa e um trono, está dizendo que você vai ganhar uma posição de governo naquele dia. E se a Bíblia diz que isso é bom, eu quero. E se Paulo estava buscando isso, eu vou buscar também. Eu quero a recompensa naquele dia. Eu vou prosseguir para receber o prêmio. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, porque eu quero receber o prêmio. Qual que é o problema? O diabo coloca os crentes nessa posição de perder salvação. Aí você vê o crente a vida inteira querendo ser salvo. Está me entendendo? Quem está querendo ser salvo, com medo de perder a salvação, não governa, não reina. Não tem fé para isso. E o diabo convenceu a maior parte, hoje é hegemônico, é assim, 99% dos evangélicos creem assim. Tem uma porcentagem pequena, que nós estamos incluídos aqui, que cremos na salvação eterna. Entendeu? Eu já estou salvo, esqueci o assunto, já está cumprido, realizado. Já estou inserido em Cristo, vivendo a nova realidade de vida, sou nova criação, eu não estou mais lembrando de inferno, inferno não faz parte da minha história, não estou mais preocupado com isso, eu agora prossigo para receber o quê, meus irmãos? O quê? O prêmio, coroa, trono, o prêmio. Mas o crente que todo dia, será que eu estou salvo, será que eu não estou? Meu Deus do céu, me salva hoje, acho que eu perdi a salvação, pequei ontem. Tadinho desse irmão, ele governa em vida? Não viva assim. Eles vão falar mal de mim. Como estão falando? Que eu sou um herege. Né? Que eu estou pregando uma vida cristã barata, uma graça barata. Vê lá se eu sou homem de pregar graça barata. É de graça, meu amigo.
Barato você ainda paga. O que eu estou pregando não paga nada, nada, nada. Você está pagando um pouquinho, ainda é lei. Não tem negócio de graça barata, meu amigo. A graça é superabundante mesmo. E é grátis. Tem uma palavrinha melhor do que grátis? Qualquer lugar que você vê escrito grátis, você entra para ver o que é. É verdade ou não é? Você é atraído, tem algo em você que atrai grátis. Você nem precisa, você tem dinheiro, mas é grátis, eu vou lá ver o que é. Essa é a nossa mensagem, a boa notícia. Conta para as pessoas, é grátis. Você vai entrar no céu grátis. Não é porque é barato não, custou muito caro. Mas o filho do rei já pagou para você. O filho já pagou para você a entrada, entra agora. Pastor, não consigo entender, vou te dar mais uma ilustração, só mais uma. Vamos imaginar que a vida cristã é como uma escola. É só uma ilustração. Uma escola. O que seria a salvação? A matrícula. Entrar para a escola. Quantos concordam comigo? Uma vez que você matriculou-se, você foi salvo. Só que você não tinha dinheiro para fazer matrícula. Você não tinha dinheiro, pobre, miserável. Mas você queria, mas não havia esperança para você. O que o dono da escola fez? Foi lá fora e falou, se você quer, eu vou te dar de graça. Você quer? Pode vir, vou te dar a matrícula. Isso é o evangelho da graça. Quase entendem o que eu estou dizendo? Agora você entrou na escola. Mas não é só a matrícula que é de graça, não. Os professores também é de graça, as aulas são de graça, material didático de graça, até o uniforme que você usa de graça. Tudo que você precisa na escola é de graça. Só tem uma coisa que você precisa de fazer. O que é? Passar de ano. Para no final receber o quê? Uma vez que você está matriculado, sua preocupação não é em ser expulso da escola. Uma vez que você está matriculado, sua preocupação é, como é que eu vou receber o diploma? O diploma é o prêmio. Você recebeu tudo de graça, mas você não deixou essa graça em vão. Você respondeu ao dono da escola, e no final o dono da escola te dá a recompensa. Quantos querem a formatura? Vai ter uma formatura, acredite em mim. E nessa formatura, em vez de você ganhar um canudo, vai ganhar uma coroa. Eu quero receber a coroa. Ah, mas todo salvo vai receber a coroa. Então, o inimigo sempre procura distorcer as coisas para criar confusão. Ora, se todos vão receber, por que Paulo estava lutando para receber? Não faz sentido. Quer dizer, não tem o menor sentido alguém que não quis estudar, não leu, não fez prova, por que ele vai receber o diploma? Não faz sentido. Então, é preciso ter uma resposta apropriada. É preciso ter uma atitude apropriada. Mas tudo é resultado da graça recebida. Deu para acompanhar? Estou falando mistério com você? Agora eu vou começar a pregar. Não, vou terminar de responder a pergunta. A irmã falou, qual que é a diferença, né, entre evangelho da graça e evangelho do reino? Vou responder rapidamente. Atos 20. Verso 24. Guarda esse versículo consigo. Olha o que diz. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério. Por quê? Só vai ter recompensa quem completa, termina a carreira que eu recebi do Senhor Jesus para fazer o quê, meus irmãos? Testemunhar o evangelho da... O que é que Paulo fazia? Testemunhava o evangelho da graça. O que eu estou fazendo aqui constantemente? Falando do evangelho da graça. O que eu estou desafiando você a fazer o tempo inteiro? Compartilhe, fale, escreva. Põe no Instagram, YouTube, onde você quiser. Mas fale do evangelho da graça. Quantos estão comigo nisso? É o que Paulo fazia. Avança, verso 25. Aí ele diz... Agora sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino. Ele pregava o quê, meus irmãos? Espera aí, mas no versículo anterior ele fala que pregava o evangelho da graça. Agora ele está dizendo que ele viveu a vida pregando o reino. Vocês estão me acompanhando?
Você está lendo a Bíblia comigo? Eu sou bíblico, as minhas coisas são de acordo com a Bíblia. Olha para cá. Se Paulo, no verso 24, falou que o trabalho dele era pregar o Evangelho, e no verso 25 ele fala que ele passou no meio daqueles irmãos pregando o reino, isso significa o quê? Que Evangelho da graça e reino são a mesma coisa. É a mesma coisa. Por isso que ele usou de maneira intercambiável. Está me ouvindo? Tanto faz você falar que prega o reino ou falar que prega o Evangelho. Por quê? São apenas aspectos distintos ou ênfases diferentes. Quando você prega o Evangelho da graça, você está dizendo para o pecador que ele está perdoado. Quando você prega o reino, você está dizendo o seguinte: você que foi perdoado, você foi comprado e agora você tem um Senhor. Por quê? Porque quando você fala do reino, você está falando de um governo. Quem é que governa? O rei. Quem é o rei? Cristo. Então, quando você entende que você tem um dono, meu amigo, isso já é o reino chegando na sua vida. Então, é tudo a mesma coisa. Tirei sua dúvida? Ajudei em alguma coisa? Guarda isso para você contar para os outros que tiverem a mesma dúvida. Por quê? Porque tem muita gente que fala o tempo inteiro do reino. Aí eles dizem assim: não, pastor Luiz prega graça. Nós aqui não, nós pregamos o reino. Tadinho, ele não sabe do que ele está falando. Não tem noção. É a mesma coisa. Só há governo. Você só pode governar se receber a abundância da... Aí você reina em vida. Simples, desse jeito. Lá em 2 Samuel, capítulo 23. Vamos ler o 22 primeiro. 1 Samuel, 22, verso 1. Eu queria falar hoje dos valentes de Davi. Mas eu estou atento ao tempo, pode ficar tranquilo. Aí você fala para o vizinho, até parece que eu não tive aqui o ano inteiro. Mas esse ano as coisas serão diferentes. Eu fiz um propósito. Não é isso que você fala dia 31? Aleluia. Só posso confiar na graça de Deus. A Bíblia fala, Davi chegou no fundo do poço. No fundo do poço. Se você for olhar, no final do capítulo 21, a Bíblia fala que Davi estava diante do rei de Gate. Diante do rei de Gate. Porque ele não tinha para onde fugir mais. Ele estava fugindo de Saul. Saul queria matá-lo. E Davi, não tendo para onde fugir, fugiu para Gate. Não sei se você sabe, o grande inimigo de Davi, que foi a sua glória, era Golias. E Golias era chamado Golias de Gate, porque ele era dessa cidade, uma cidade filisteia. E a Bíblia fala que Davi fugiu para lá. Quando ele chegou lá, os moradores viram e reconheceram. E disseram, não é esse Davi? Que as mulheres saíram cantando que matou os seus 10 milhares? E pegaram Davi e levaram para o rei. Vamos ler? Olha o que diz. Isso eles falaram no verso 11. Eles disseram, verso 11, porém os servos de Aquis disseram, este não é Davi? Não é este que se cantava nas danças, né? Dizendo, Saul feriu os milhares, Davi os 10 milhares. Verso 12, Davi guardou consigo essas palavras e teve muito medo. Ficou com medo. O que ele fez? Verso 13, ele se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pelas barbas. Olha aqui o grande homem de Deus, que derrubou o gigante. De tanto medo, ele para poder salvar a vida, ele estava se fazendo de louco. Diz a Bíblia que ele era barbudo nessa altura, a barba cheia de baba, se esgravatando nos portais, significa que ele ficava se arranhando ali, se puxando. Que cena humilhante, que cena deprimente. Pelo menos é assim que nós nos sentiríamos. Uma situação tão humilhante.
Verso 14, então disse Aquis aos seus servos, vocês não estão vendo que esse homem está louco? Por que me trouxeram para mim? Verso 15, por acaso me falta doido aqui? Para que me trouxesse mais um doido para ficar diante de mim? Tira esse cara da minha frente. E Davi se livrou, fingindo-se de doido. Glória a Deus mesmo. Mas eu diria que foi o momento mais difícil da sua vida. Psicologicamente, eu imagino Davi numa luta muito grande. Aí a história continua, verso 1 do capítulo 22, diz, Davi retirou-se dali de Gate, a terra dos filisteus, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus pais, irmãos, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Esse texto, nesse ponto aqui, é uma alegoria. A caverna de Adulão é a igreja. Tem até uma igreja que chama Igreja Caverna de Adulão. Aquele que não conhece a Bíblia, ele lê, ele fica perplexo com o nome. Aqui é a caverna de Adulão. Davi é o rei Jesus. Nesse contexto, do capítulo 22. O rei Jesus não escolheu. Presta atenção. O pai escolheu para ele. Davi não escolheu os seus valentes. Deus escolheu para ele. Deus escolheu. Olha para cá. Você que está aqui, foi Deus que mandou você para cá. Eu sei que você fala, não, foi o Joaquim, meu primo, que me convidou. Não, não foi. Ele foi só usado por Deus. Você está aqui porque Deus moveu em você. Estando aqui, presta atenção. Estando aqui, aí eu escolho você. Entendeu o que eu estou dizendo? Para vir para cá, Deus te escolheu. Estando aqui, você tem que ser escolhido por mim para poder ter liderança. Você não pode chegar em mim e dizer, foi Deus que me mandou para cá. Você não tem nada a ver com isso. É verdade, Deus te mandou para cá. É como Davi, preste atenção. Esses 400 homens vieram ter com ele. Quando Davi foi começar a reinar, ele falou, primeiro, que entrar em Jerusalém. Jerusalém estava na mão também dos jebuseus. Primeiro que entrar em Jerusalém, dos meus valentes, vou fazer dele o general. Diz a Bíblia que Joabe, que era seu sobrinho, foi à frente, pelejou e entrou na cidade. Davi falou, vai ser o general. Está entendendo o que eu estou dizendo? Para vir para cá, é uma questão de soberania de Deus. Estando aqui, qualifique-se para galgar posição, para ter influência, para ganhar reconhecimento, ter liderança. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas quem é que Deus chama? Tem 3 características aqui, né? Deus chama os apertados, que estão em aperto. Muita gente não quer vir para a igreja, ele quer esperar passar o aperto para vir. Não, o aperto foi Deus que permitiu para você vir. Às vezes é um aperto de enfermidade, um aperto de relacionamento, um aperto no casamento, um aperto qualquer, uma situação que te aperta, que te espreme, e você fala, eu tenho que ir lá buscar a Deus. Foi Deus que trouxe você. Ele só apertou você um pouquinho para você vir para Ele. O segundo tipo de gente que vem são os endividados. Endividado é o tipo de gente que você evita, não é verdade? Lá vem o fulano. Vai pedir de novo. Dinheiro emprestado. A gente evita ele, não é? Deus não. Deus está de olho nele. E se você é um endividado, fique sabendo, filho, Deus está de olho em você. Deus escolheu os endividados. E se você não é endividado hoje, lembra, você já foi um dia. Deus te escolheu. Não para você continuar na dívida. Não, Ele pegou você quando você era endividado, para hoje você prosperar em abundância. Mas também Deus chamou os amargurados. Quem é o amargurado? É o ferido. Essa frase, eu sou ferido. Fui ferido na minha casa, meus pais me feriram, né? Todo mundo feriu, a igreja me feriu. E você é um ferido.
A Bíblia chama você de amargurado, ressentido, amargo. Entendeu? Esse é o tipo de gente que você corre dele. Não dá para conversar com o amargurado, ele te contamina. O ambiente que ele chega fica empesteado na hora. É igual alguém que está com problema de CC. CC falava quando eu era criança. Alguém entende o que eu quero dizer? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não é criança mais não. Olha para cá. Entende? É alguém que estava fumando. E fuma perto de você. As irmãs sabem disso. O cabelo fica impregnado da fumaça. Esse é o amargurado. É gente complicada. Mas eu quero dizer para você, filho, você que se diz ferido, você está na mira de Deus. Eu sou um desigrejado, fui ferido pelo sistema. Glorifica. Deus escolheu você. E Ele vai trazer você para perto dEle. Para andar com o rei. Quase creem no que eu estou dizendo. Esse é um fato. Davi, então, pega esses caras e transforma eles em valentes, generais. Generais. Alguém pode falar, pastor, eu não consigo entender isso, todo mundo agora é general? Aqui na igreja agora todo mundo é general? É muito cacique para pouco índio. Pois é, você não consegue entender, eu vou te explicar. Todo mundo é general, assim como todo mundo é rei. Os súditos do rei dos reis é rei também. Você é um rei súdito do grande rei. O diabo é Beuzebu. Sabe o que significa Beuzebu? Rei das moscas, senhor das moscas. Jesus nunca é chamado de senhor dos escravos, rei dos pecadores, nunca. Ele sempre é senhor dos e rei dos. Quem é que são os reis? Você fica achando que os reis são os reis das nações. Não são não. Está me ouvindo? Ele é o rei da rainha Elizabeth. Também. Até porque ela converteu e é crente. Olha para cá. Mas ele é rei dos reis porque todo aquele que conhece o rei é transformado em rei também. Todo aquele que conhece o filho é transformado em filho. Está me ouvindo? Todo aquele que bebe da água viva passa a ter água jorrando dele. Você ganhou a natureza dele. Muito bem. Como é que o rei Davi transformou esses caras em valente? Essa é uma coisa importante. E como é que Davi estava nesse momento? Espera aí, o cara acabou de ter um momento ruim diante do rei de Gate, babando como se fosse doido, e agora chega 400 pessoas para ele nesse momento mais complicado. O que será que ele falou para esse pessoal? Gente, repara não estou numa fase boa não, a coisa está complicada demais. Será que foi isso que ele falou? No Salmo 34, abre lá no Salmo 34, verso 1. Eu não sei se na Bíblia aí aparece a legenda do Salmo. Aparece? Salmo 34. Aparece a legenda? Não aparece. Mas na minha aqui, aparece. Eu vou ler para vocês exatamente o que está escrito. Você pode pensar, não, mas isso aqui não é o Salmo, mas ele é importante, porque ele te conta em que circunstância foi escrito. Olha o que está escrito. Salmo de Davi, se você tem Bíblia de papel, está na sua. Salmo de Davi, quando se fingiu de doido na presença de Abimeleque, e por este foi expulso, e ele se foi. E foi para onde? Para a caverna de... Então esse salmo aqui foi escrito para esses 400. É o que Davi estava cantando para eles. O que Davi estava cantando para eles? Vamos ver rapidamente? Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre. Sempre. Não vou reclamar, eu vou louvar. Eu não vou ter uma postura de ingratidão, eu vou louvar. À meia-noite, Paulo e Silas, depois de terem sido açoitados, espancados, sentindo toda a febre da inflamação das feridas, ali acorrentados, à meia-noite, poderiam estar reclamando, mas em vez disso, eles estavam cantando, louvando. E enquanto eles louvavam, Deus veio e tremeu todo lugar onde estavam, e as cadeias se abriram e todos foram libertos. Cadeias espirituais se rompem quando, em vez de reclamar, você louva.
Ah, pastor, mas eu tenho que falar, meu marido ninguém aguenta. Louva. Pastor, eu tenho que falar, não dá, esse governo. Louva. Não tem condição de morar nessa cidade, olha esse trânsito goianiense. Louva. Vigia a sua boca, eu vigio o tempo inteiro para louvar a Deus. Quando você louva, pode ser que as coisas não mudem lá fora, mas mudam dentro de você e mudam para você. E que depois, quando alguém vem te reclamar, você fala, não é assim que eu vejo. Não, essa é a minha experiência. Está entendendo o que eu estou dizendo? O louvor libera você de cadeias. Antes de você falar do seu marido, agradeça o presente que Deus deu. Fala mesmo. Fala por quê? Porque tem gente que fala, não é presente. Não foi Deus que deu, não. Isso aqui eu peguei enganado. Não, foi Deus que te deu. É que você jura que tem outros muito melhores, né? Não tem. Entre os filhos de Eva, é tudo desse jeito. Tudo desse jeito. Tem uma pessoa que está fazendo comigo a mentoria na internet, e ela resolveu separar da mulher. E arrumou outra. Separou da mulher e arrumou outra. Eu não estou lá para condenar ninguém. Eu falei, e aí, como é que você está? 1 mês morando com a novata. Ele falou, era feliz e não sabia. Essa mulher é um inferno na minha vida. Falei, volta com a outra. Será que ela me quer? Louva. Eu falei, se fosse eu não ia querer, mas eu sou homem. As mulheres vêm com uma ótica diferente. Ele ligou para a mulher e a mulher resolveu aceitar ele de volta. Vai chegar manso. Só louvando. Eu sei que você às vezes fala, um homem desse eu não quero ver nem pintado de ouro. Mas esse é que é o bom. É depois que o cara apanha que o negócio fica legal. Entendeu? Ele nunca mais vai reclamar de você. Nunca mais vai dizer nada. Quando ele vê, você fala, lembra. Lembra das coisas que Deus já te ensinou. Louva. Todo mundo tem essa ilusão, né? Seria diferente com outra. Não seria. Acredite em mim. Nós somos todos desse jeito, tanto homens quanto mulheres. Estamos todos sujeitos ao pecado. Todo casamento que dá certo, só deu certo porque chamaram Jesus para entrar lá dentro. Convidaram o Espírito Santo para entrar lá dentro. Vamos continuar. Verso 3. Verso 2, né? Desculpa. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Quem que são os humildes aqui? Os 400 que estão ouvindo Davi cantando. Verso 3. Engrandecei o Senhor comigo. Vamos lá, canta comigo. Davi está dizendo. Vamos a uma só voz. Vamos exaltar agora. E os caras vão cantar com ele. Igualzinho eu faço aqui domingo com você. Verso 4. Busquei o Senhor, Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus medos. Davi estava com medo de quem, meus irmãos? Do rei de Gate. Com medo de quê? De morrer. Mas a Bíblia fala que ele clamou ao Senhor. No texto, não conta isso, só conta que ele se fingiu de doido. Mas ele está contando, eu clamei ao Senhor. Deus tem misericórdia, livra-me, livra-me. E o Senhor o livrou dos seus medos. Avança. Vou parar por aqui. Olha o que mais que ele disse. Para quem que ele está falando aqui, meus irmãos? Para os 400. É o que está escrito na Bíblia. Ele fala o quê? Contempla o Senhor e vocês serão o quê? Iluminados. 2 Coríntios 3,18, todos nós com o rosto desvendado, como por espelho, contemplamos a glória do Senhor. E enquanto contemplamos, somos transformados de glória em glória. Como é que você é mudado? Contemplando, já está lá no Velho Testamento. Davi já sabia disso. E ele fala então para os seus 400, vamos olhar para o Senhor, olha para o Senhor, contempla o Senhor, medita no amor de Deus por você, contempla a graça de Deus, contempla, e você vai ser iluminado, não vai ter trevas na sua vida, e você vai ser mudado. E esses caras começaram a andar com Davi, louvar com Davi, contemplar com Davi. Qual foi o resultado? Receberam a mesma unção que estava em Davi. Se tornaram matadores de gigante, se tornaram generais, se tornaram valentes. Quantos querem dessa unção? Há uma unção sobre nós. Quando você vem para a reunião e eu falo para você, abre a sua boca, louve a Deus, ouça a palavra. Se você responde, você recebe dessa mesma unção.
Muito importante que o pastor tenha essa consciência. Ele é um canal de unção. Eu sou um canal de Deus na sua vida. Mas o que você recebe não é meu. Nem procedeu de mim. Passou por mim. Mas o alvo de Deus era atingir você. Mas daqui a pouco vai passar por você e vai atingir outros. Aleluia. Esses caras foram mudados e aqui Davi está contando como é que foi. Leia o salmo todo, é o meu salmo predileto na Bíblia, se você não sabe. Leia o salmo todo. E você vai ver, é o que Davi cantava com eles. Nos mostra a maneira como apertados, endividados e amargurados são transformados, contemplando o Senhor. Cada domingo eu venho aqui pintar um quadro espiritual para você. Não é aquela imagem religiosa do Jesus de cabelo comprido, olho azul, não. É uma imagem espiritual. E quando você compreende e enxerga, glória é acrescentada na sua vida. Aí, lá em 2 Samuel, capítulo 23, vai para lá. 2 Samuel, capítulo 23, a Bíblia fala, vou abrir aqui, que no final do ministério de Davi, 2 Samuel 23, no final, há uma relação desses valentes. Presta atenção, essa relação aqui é posição de honra, posição no reino. Quem é Davi na história? Olha para cá, Davi não sou eu, não é o pastor da igreja não, está me ouvindo? Ainda que eu apliquei aqui em relação a mim e você, na verdade não é. O rei é Jesus. Nós todos aqui somos os seus valentes, quando dizem amém. Todos nós. O rei é o Senhor Jesus. Mas haverá uma recompensa naquele dia, uma posição de honra. Para quem vai ser essa recompensa? Olha para cá. Eu vou dividir o grupo dos valentes aqui em 3 grupos. Quantos grupos, irmãos? 3. Primeiro grupo. Os que trabalham para o reino. Os que fazem para o reino. Isso é bom. Segundo grupo são os que fazem para o rei. É melhor ainda. Mas tem um terceiro grupo, que não vai aparecer na lista. A gente sabe quem é, porque faltou o nome deles. São aqueles que não fazem para o reino e nem para o rei. Fazem buscando o seu próprio interesse. Esses 3 existem hoje. Tem líderes de célula que fazem para o reino. Tem outros que fazem para o rei. Mas tem outros que fazem para si mesmo. Tem pastor que faz para o reino. Há pastores que fazem para o rei. E acredite, tem pastores que fazem para si próprio. Buscando o seu próprio interesse. Qual grupo você quer estar? Primeiro grupo. Aqueles que fazem em prol do reino. Em prol da visão. Eu sou um general, eu tenho que fazer alguma coisa para expandir o reino, para o reino avançar. Esse ano a gente vai acelerar e o reino vai crescer. E eu vou ser esse instrumento para o reino avançar. Aleluia. Isso é bom. Vai ganhar recompensa. Trabalhar para o reino tem recompensa. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Quantos trabalharam para o reino aqui? Vamos ver? 2 Samuel, verso 23, verso 8 em diante. São estes os nomes dos valentes de Davi. O primeiro deles chama-se Josebe Bassebete, filho de Taquimoni. Ele era o principal de 3. E a Bíblia fala que ele brandiu a sua lança contra 800 e os feriu. Contra quantos, meus irmãos? Isso é coisa de X-Men. Isso é coisa de Hollywood. O incrédulo lê isso aqui e não acredita. Então esse cara fez algo para o reino. Mas olha que tipo de obra que ele fez. Uma obra que ele não podia fazer por si mesmo. Homem nenhum pode lutar contra 800. Entende? Isso é humanamente impossível. Mas alguém debaixo do poder de Deus faz. Ele com uma única lança venceu 800. Ele os feriu. A 800 não puderam contra ele. Eu quero dizer para você
Se você é alguém que tem um coração para o rei, você vai realizar coisas que até você vai ficar surpreso. Você nunca pensou que estaria fazendo, e olha lá você fazendo. Outros olhando para você agora nem acreditam no seu potencial, mas o seu potencial não é nada. O que é o poder de Deus agindo através de você. E quando o poder de Deus age através de você, filho, você não tem noção. O seu alcance, a sua influência aumenta. Mas é preciso ter um coração pelo reino, pela igreja, pela casa de Deus. Entendeu? É preciso querer sim avançar. Se você quer, use as ferramentas que Deus já te deu. Portas e conexões. A maneira como Deus opera na sua vida, demonstra favor sobre você, é com portas e conexões. Portas são oportunidades, conexões são pessoas. Quando você tem porta aberta e amizade certa, isso coloca você lá adiante. O grande sinal de alguém que está debaixo de disciplina é que ele não tem porta diante dele e não tem a quem recorrer, não tem amizades, conexões. Qual que é o sinal de que Deus está movendo na sua vida? Apareceu alguém que quer te abençoar. Apareceu alguém que quer ampliar o seu negócio, quer ser seu sócio. Apareceu alguém que gostou de você e quer te promover. Apareceu alguém, ele não sabe por quê, mas ele quer te ver lá na frente. Isso é conexão, amizade. Outras vezes é porta. Eu já contei para os irmãos aqui, um irmão nosso, esqueci o nome dele, em janeiro do ano passado, antes de começar a pandemia, ele trabalha com venda de material de confecção, se não me engano, né, pastor Rafael? E a empresa que ele representava falou, olha, precisamos que você pegue aí uma quantidade de elástico. Eu não sei o valor. E ele falou, mas eu não vendo tudo isso, eu não consigo vender. Eles disseram, não, mas nós precisamos aqui que você pegue, se não conseguir a gente te ajuda, mas você tem que pegar. E ele então de repente se viu com um estoque monstruoso de elástico, isso em janeiro. Em março, dia 15, começou o lockdown aqui em Goiânia. 2 meses depois começaram a fazer máscara. E a fábrica não tinha elástico para entregar. Sabe o único que tinha? Ele. Sabe o nome disso?